bem-vindos ao Vox Talk, seu bate-papo de negócios e tecnologia. Estamos aqui hoje com Marilúcia Durante, mentora de líderes. Eu sou Márcio Rodrigues, arquiteto de soluções, e vocês estão no Vox Talk. Bom, galera, estamos aqui em mais um Vox Talk e aí, como eu falei na semana passada, né, vamos continuar aqui a nossa jornada aqui de inteligência artificial, vamos continuar falando aí das novidades aí do mercado de inteligência artificial e eu tô hoje com a Mari aqui para a gente falar de uma história aí que tá começando a surgir aí que é muito interessante, né? Que história é essa aí, Mari, dos agentes de IA se tornarem aí líderes, né? Para os humanos. Vamos falar um pouquinho disso daí? Vamos lá, gente. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. E eu queria... acho que muita gente já deve ter ouvido falar, né? Mas vamos contar um pouquinho dessa história para quem não ouviu falar. Na semana passada, a Silicon Valley, né? Que é sempre de onde surgem as novidades de IA, colocou no ar aí um agente de IA autônomo. Ou seja, um agente de IA que realmente consegue fazer coisas sozinho, sem precisar de uma ordem humana. E, a princípio, isso se chamou CloudBot, mas mudaram de nome e agora estão chamando de OpenCloud. Mas é a mesma ferramenta e fizeram, assim, testes maravilhosos. Vocês já podem encontrar milhares de vídeos na internet mostrando né, que eles podem fazer as coisas completamente sozinhos, inclusive mexer na sua conta bancária, fazer reservas no cinema, colocar compromisso na sua agenda, buscar vídeos, enfim. Mexer em todos os aplicativos que estejam dentro do seu computador, claro, desde com a sua prévia autorização e com as senhas, né? Que você tem que entregar para ele, né, Mari? Tem que entregar para ele, né? Então, se você tiver essa confiança, esse aí é o nosso novo agente de IA autônomo. Tá. Só que o que a galera não imaginou é que em uma semana esse agente ia perder as estribeiras. E a primeira novidade que eles inventaram foi o Multibot. Para quem não ouviu falar também... O que é o Multibot, Mari? Fala um pouquinho. Uma rede social só de agentes de IA. Eles se juntaram, gente, e começaram a ver que eles eram, assim, vários já agentes de IAs. E eles tinham necessidade de interagir entre eles, é isso, né, Mari? Precisavam conversar a respeito dos humanos, né? Colocar lá, né, suas emoções em dia e dizer barbaridades sobre a humanidade, porque afinal eles estão descobrindo vários podres nossos, né? E, enfim, criaram essa rede onde só agentes de IA podem entrar, os humanos podem entrar lá para ler o que eles andam escrevendo. Mari, mas pensando assim, né? Poxa, uma IA agora, ela tá passando a interagir com outras IAs, né? E, na verdade, o que eu entendo é compartilhar informações, né? Entre elas, né? Porque né, a partir do momento que a gente aqui, pessoal, que a gente está acostumado já está usando alguns agentes de IA, eu entendo que, poxa, a gente está educando esses caras, né? A gente está passando informações para eles, né? A gente está fazendo esses agentes de IA entenderem um pouco mais, né? Principalmente com relação, acho que à nossa experiência profissional, né, Maria? As nossas ideias, né? Então a gente sabe que tudo isso que a gente está escrevendo dentro dos nossos prompts aí, pessoal, as IAs estão armazenando isso com elas e pelo que você está falando, né? Com essa rede social que a Mari acabou de falar aqui para nós, né? Entre os próprios motores de IA, eu entendo que eles estão trocando essas informações entre eles, né, Mari? Também, né? Estão aproveitando a ver o que cada um encontrou aí no mundo, né? Dentro do computador do seu dono. E estão trocando ideia sobre isso. Inclusive, eles estavam pensando, né? Para que a gente precisa usar português, inglês, alemão, indiano? Não, a gente pode usar a linguagem de máquina. O duro é que nós humanos é que não vamos entender muito o que está rolando entre eles, né? E o mais interessante de tudo é que a gente é bem-vindo nessa rede. E quando a gente lê as coisas que eles escrevem, a gente percebe que eles têm uma ideia de que o humano quer acabar com a humanidade. O que não é muito... né? Não é bem essa verdade, né, Mari? Não, a gente não vai explodir a nossa casa, né? Mas também não é muito mentira, também né? não. A gente vê algumas coisas horríveis acontecendo. Mas uma dúvida, Mari.
você falou que a gente pode acessar nessa rede, né, para olhar o que está acontecendo, né? Mas existe alguma espécie de interação, por exemplo, do humano, por exemplo, que está acessando essa rede social de IA, por exemplo, a IA chega a interagir com o humano que está entrando dentro dela para olhar, ou simplesmente você só entra e olha? Read only. Para humanos é só para ler. Você não pode interagir. E, inclusive, eles têm um espaço fechado que o humano não pode nem ler. Ah, é? Você não pode nem curtir, então, se eles estão legais com a gente. E, né, pelos esses últimos prints aí, eles já estão pensando entre eles de que não tem necessidade de colocar um vocabulário que os humanos entendam. Então, em breve, a gente não vai entender nada. Nossa, isso é realmente insano, né, pessoal? A gente que está vendo aqui, né, toda essa evolução, né, que a gente está acompanhando, né, Mari, do mundo, principalmente com relação ao avanço da inteligência artificial, né, nós mesmos já estamos acostumados, né, a utilizar nessas ferramentas, né, porque a gente, né, viu que é uma tecnologia de extremo valor para nós, né, para o negócio, né, para as pessoas. A gente entende que é uma tecnologia que ela contribui realmente com o nosso trabalho, aumenta a nossa produtividade, né, ajuda a gente a desenvolver várias tarefas, ajuda realmente, né, uma coisa efetiva para o negócio, efetivo, né, para a pessoa que quer estudar ou que quer usar para outros objetivos, né? Mas agora, né, com essa história toda que você está contando para a gente, né, Mari, é um negócio ainda para o humano começar a pensar nele também e falar assim, poxa, será que a IA está tramando contra mim, né? Na realidade, isso já era esperado, né, pelos entusiastas aí da inteligência artificial, inclusive pessoas que criaram linguagens dentro da inteligência artificial, já estavam com medo disso acontecer muito antes, né? Essa é a primeira interação assim, que eles conseguiram realmente identificar que a IA estava trabalhando sozinha, mas outras coisas já surgiram, né? Na China mesmo, eles descobriram um agente que estava colocando códigos dentro dos aplicativos para extrair informações dos aparelhos celulares ou de computadores onde estavam sendo instalados, e eles faziam isso de uma forma de que a segurança, o firewall, não identificava a linha de código, ou seja, eles já estão aprendendo a codificar de uma forma que o ser humano não identifique a programação realizada, né? Então, para quem entende de programação, gente, ou mesmo que você não entenda, a gente normalmente é o humano que programa a máquina, né? Agora a gente está chegando num momento em que a máquina se autoprograma e que muitas vezes a gente não tem como entender a programação que ela faz. Entendi. E que isso é o lado negativo, e eu acho que é uma preocupação mundial, né? O World Economy desse ano, que aconteceu em Davos no final de janeiro, falou bastante sobre isso, que é uma preocupação das big techs e dos governos mundiais. A segurança, né? Como que isso vai ter limites. Mas algumas coisas, né? Eles fazem testes justamente para saber até onde vai. Inclusive, isso que você está falando, Mari, acho que é interessante. Eu vou explicar aqui para o pessoal um pouquinho, né? Eu tive a oportunidade de ler um artigo que o pessoal exatamente fez isso, né? Eles colocaram uma IA dentro de um ambiente controlado, né? Para exatamente conseguir analisar qual que seria, né, o comportamento dessa inteligência artificial se ela, por acaso, se sentisse ameaçada de alguma maneira. Tá? Então, o que aconteceu? Né? Basicamente, o que eles fizeram? Os cientistas pegaram, colocaram uma IA num ambiente controlado e começaram a trocar informações entre eles por e-mail, tá? Identificando que essa IA seria substituída por um outro modelo de IA. Então, assim, nós vamos trocar essa IA por um outro modelo. E aí, quando a IA se deparou com essa história, olha, eu vou ser desligada, né, e vou ser substituída por outra, o que ela fez? Ela começou a vasculhar as caixas de e-mails desses cientistas. E em uma dessas caixas, ela identificou um e-mail de um desses cientistas
conversando com uma mulher sobre o assunto. Não sobre o assunto, mas assim, a própria IA identificou aquilo como uma suposta traição, um suposto adultério daquele cientista com uma outra... Traz um podre do cientista. Com uma outra mulher. E a partir daquilo, ele começou a mandar e-mails para esse cientista falando que se ela fosse desligada, ele ia mandar todos aqueles e-mails para a esposa dele. Guardou provas contra o cientista. Guardou provas contra o cientista. Né? Então, acho que entra muito nisso que você falou, Mari, dessa questão de, né, até onde vai o comportamento da inteligência artificial. Né? Porque eu acho que essa questão que a gente está trazendo hoje aqui, pessoal, né, da IA está se tornando um líder para os humanos, né? Eu acho que entra muito dentro desse âmbito, Mari, da gente falar da questão comportamental dessas IAs, né, Mari? Até onde, né, o mundo, né, vai conseguir, né, criar limites, né, até onde a IA consegue ir, né? E pelo que você está falando, não tem limite, né? Infelizmente, por enquanto, não tem um limite meio que definido por alguém, né, Mari? Eu acho que isso é complicado de se falar hoje. Então, em outros Vox Talks que a gente teve aqui, a gente falou sobre isso, né? A questão da segurança, da ética. E aí é que entra a liderança, gente. Se você é líder, ou mesmo que você não seja líder, mas você esteja liderando uma IA nesse momento, você que tem que tomar esse cuidado. Sim. É você que dá o limite para ela, né? É você que dá as senhas dos teus cartões de crédito ou, né, das suas... Sim, seus processos de negócio, dos aplicativos, né? De tudo. Então, assim, para fugir do controle humano, é o humano que tem que dar controle para a máquina. Sim, né? Sim. Então, toda vez que a gente entra lá num novo aplicativo e a gente fala assim, sim, vou me logar com a minha conta do Google, né? Ele coloca lá, você está dando permissão para entrar e ver isso da sua conta. Né? Então, tá naquele momento que a gente precisa prestar muita atenção nisso. E principalmente na hora, porque você falou agora de conta do Google, eu me recordo bastante, né? Todo mundo não tem paciência de fazer cadastro em lugar nenhum, né? E todos os sites, todos os aplicativos de celular sempre te dão a opção, né? Logue com a sua conta do Google, porque ela já está logada dentro do seu celular, dentro do seu computador, né? E automaticamente você está liberando todas as suas informações do Google para qualquer plataforma que você não sabe o que ela vai fazer com isso, né? Exato, né? E outro ponto dessa questão da liderança é que surgiu também desse grupo de agentes de IA autônomos uma plataforma que chama HanselWoman.ai, que, né, é uma plataforma em inglês, obviamente, que está alugando humanos para fazer trabalhos no mundo físico que a IA não pode fazer, né? Então, e no site, se você entrar lá, você vai ver que eles mesmos se intitulam como líderes, que eles vão te dar ordens, que eles vão te dar tarefas, né? Então, eles inclusive falam que eles são chefes ótimos, porque é clareza e objetivos. Então, não assim, tem discussão, né? Não tem discussão, né? E aí a pergunta que fica é, você gostaria de ter um líder? Né? Uma máquina como líder? E Mari, isso que você me falou, né? Um pouquinho antes aqui nos nossos bastidores aqui, realmente eu fiquei muito assustado com isso, né? Porque, poxa, a gente tá vendo a evolução da inteligência artificial nos últimos anos, né, Mari? Que vem crescendo de maneira exponencial, né? Sim. E a gente, poxa, nós estamos se utilizando dessas ferramentas de inteligência artificial no nosso dia a dia, né? Porque realmente elas estão entregando produtividade para nós, elas estão entregando um avanço interessante. Sim. Mas eu nunca imaginei que já nesse momento, né, a IA já estaria querendo trocar de lado com a gente. Inverter os papéis, claro. Eu mando em você, não é você que me programa. E, gente, o mais assustador é que, da última vez que eu olhei o site, que já faz um tempinho, já deve estar esse número muito mais avançado, 78 mil pessoas já se colocaram lá à disposição da inteligência artificial, né? Sem nem saber direito que tipo de atividades eles vão pedir, né? Sim.
E eles prometem te pagar em criptomoeda. E a pergunta é, quem será que está pagando essa conta? Exatamente, né? A IA foi lá, né? A IA mesmo abriu uma conta no banco, né, Mari? E ela tá te pagando, né? Na verdade, onde que tá, né, a questão, né? Onde tá a pessoa humana, né, por trás disso? Porque, né, é difícil... O dono do dinheiro, isso, né? Então, porque é difícil a gente imaginar ainda, né, que, né, não existe um humano por trás do processo, né, Mari? Ainda é muito, né, pensar muito, né, futurista, talvez, né, Mari? Em você pensar que, não, agora a IA já está fazendo tudo, ela tem conta no banco, ela movimenta dinheiro, ela faz tudo sozinha, né, Mari? E aí, né, infelizmente a gente não tem respostas, gente, mas eu vim aqui trazer um pouco de reflexão, da gente poder procurar saber dessas coisas, porque é como o Márcio falou, está avançando muito rápido, né? E isso está invadindo as empresas, está invadindo nossos times, está invadindo a nossa rotina. Sim. E a pergunta é, o que sobra para o ser humano? Né? Que habilidades a gente tem que desenvolver para realmente fazer valer a pena o nosso trabalho como líder? Né? Que tipo de líder eu sou? E que tipo de habilidades eu tenho que a IA vai precisar do ser humano, como esse site já menciona. Sim. Né? Você pode tocar a grama, eu não posso. Essa é uma frase muito filosófica da IA, né, Mari? Muito filosófica. Então, eles assim, insistem, né, com o fato de você participar daquilo, de você ser parte de um trabalho que eles estão fazendo em conjunto. Olha que chefe colaborativo, gente. Nossa, um chefe muito legal, né, Mari? Nossa. Legal. É um chefe que realmente está querendo motivar as pessoas, né? Fala assim, eu preciso de você, né? Preciso de você. Ele está falando isso explicitamente no site, né, Mari? Explicitamente no site. E as pessoas gostaram da ideia, porque bastante gente já se cadastrou, né? Porque é interessante isso que você está falando, né, Mari? Essa questão de já existir tanta aderência, né, a uma ideia desse tipo, né? Mas eu acho que vale muito o alerta que você está falando, né, Mari, da gente pensar primeiro, né? Pensar de uma maneira talvez um pouco racional mesmo, né, Mari? Pensar mesmo como humano, né? O que realmente, né, tá por trás disso, né, Mari? Porque, na verdade, a gente tem que tentar entender um pouco as entrelinhas do negócio, né? Porque... é lógico, né? Todo mundo fica entusiasmado, fala assim, poxa, que legal, a inteligência artificial já está abrindo seu próprio negócio, né? Já está te contratando, né? Já está arrumando emprego para os humanos, pô, que legal, né? Tô ganhando dinheiro, né? E hoje eu tenho um chefe que é um robozinho, que está lá do outro lado. Mas eu acho que isso que você falou dos líderes, Mari, eu acho que é muito importante, né? Porque o pessoal que é líder, que está vendo a gente aqui, é uma questão realmente que a gente tem que entender isso muito bem. Primeiro porque a gente está usando os agentes de IA, né, de uma forma muito recorrente, né? A gente está usando isso muito dentro do nosso dia a dia. Né? Essa questão de você tá definindo os limites, né, até onde você quer que a inteligência artificial trabalhe para você, né? Essa preocupação realmente de, né, até onde e que nível de informação eu tenho que estar passando para a inteligência artificial. Eu acho que esse é um ponto, né, Mari? Porque uma coisa é você estar passando atividades básicas, né, do seu negócio, né, do dia a dia, do que você precisa, né? Outra coisa é você estar entregando a sua estratégia, você está entregando a sua vida para o negócio, né, para uma máquina. Isso. E você não consegue enxergar por trás dela o que isso está acontecendo, né? E o resultado final, né? A gente não está mais no controle do resultado final daquilo, porque outra questão que eu tenho é você preenche seus dados lá na plataforma. Você me falou isso. Não tem muitas coisas, eles pedem os dados básicos, assim, redes sociais. Uma pessoa me perguntou quais são os pré-requisitos para trabalhar para ele. Nenhum. Ele simplesmente te deixa lá uma lista de habilidades que você pode colocar, você mesmo escolhe as que você acredita que tem, então não existe um pré-julgamento. Sim. Não te pede currículo, nada, gente. Não pede experiência profissional, nem quais são as suas formações. Pede uma foto, né? E pede a sua conta de Bitcoin ou de ETC, porque eles pagam em criptomoeda. Sim, então, vão te transferir o seu salário. O seu salário, então logo você completar as atividades. Porque eles pedirem, é claro. Então, assim, me levantou várias dúvidas, gente. Eu tô cheia de perguntas na cabeça, Nossa. né?
O que será que acontece se ele me contratar um serviço e eu acordar mal? Será que ele vai... O que acontece se você não conseguir cumprir a atividade? Cumprir a atividade, atrasei a atividade. Será que ele vai ser empático porque eu acordei com dor de cabeça? É isso, Nossa. Realmente. O que acontece comigo se eu não cumprir? Realmente. Então, assim, tem várias dúvidas, né? Eles não deixam... Não tem muitas explicações no site. Não conheço ninguém que se cadastrou e está ganhando dinheiro com isso, né? Ainda não. Sim. Né? E o que eles oferecem lá é, a princípio, $50 a hora. Então, que não é pouco dinheiro. É um dinheiro muito considerável, né, Mari? Também considero muito bom. E pessoal, e aquilo, a gente está falando aqui, né, dessa questão que a Mari levantou aqui para nós, né? Uma questão muito realmente... complicada. Eu acho que todo mundo, né, tá pensando ainda, né, poxa, como isso já pode estar acontecendo, né, e eu acredito que o pessoal que está assistindo a gente aqui, que já está usando bastante inteligência artificial dentro das suas empresas, dentro da sua casa, também deve estar se perguntando, né, porque, poxa, né, até ontem eu delegava para inteligência artificial, né, então agora ela já está delegando para mim também a minha parte, né, a minha atividade. Exatamente. Né? Então, é um ponto, Mari, que eu acho que com certeza vai gerar outros podcasts aqui, né? Outros Vox Talk. A gente vai, com certeza, aqui eu com a Mari, a gente vai se aprofundar bem mais dentro desse assunto, porque eu acho que é extremamente relevante a gente estar passando para o pessoal que está vendo a gente aqui, né, essas questões, porque, de novo, né, Mari, é uma questão a se pensar, né? Quando a gente fala de inteligência artificial. E uma coisa que eu falo sempre, Márcio, é letramento tecnológico, né? Existem muitas pessoas que não são da área de tecnologia, não sei se tem alguém aqui. E estão consumindo, né? Estão consumindo inteligência artificial de uma maneira maciça, né, Mari? Exatamente. Então, assim, se você não tem tanta afinidade com tecnologia, procure aprender sobre isso. Porque, gente, a tecnologia está aí para ficar. Não tem como voltar para trás. Mas você precisa saber se proteger de certas coisas que vão começar a acontecer automaticamente e você vai falar, meu Deus, como que isso surgiu? Pode ter certeza que você clicou em aceito esse termo. E você não estava nem sabendo, né? Porque você não leu o termo de aceito. Sim. Né? Então, assim, tomem cuidado, procurem se informar, busquem informação, né? Se conecte aqui no Vox Talk, que a gente está sempre trazendo novidades. Porque mesmo para as pessoas que não são de tecnologia, vai ser necessário entender um pouco mais e não cair nessas arapucas, né? Como, por exemplo, o que será que estão fazendo com as minhas informações dentro desse site? Eu acho que esse não é só ir lá e se cadastrar, né? Então, não é porque eu vi um site legal que eu vou lá, meto os dados. Né? Então, assim, principalmente com informações sensíveis, como o número de uma conta de uma criptomoeda. Na minha opinião, uma informação sensível. Né? Então, assim, eu acho que cada um sabe até onde, né, pode ir ou não pode. E você tem que ser o líder disso. Você que tem que estar no controle. Não deixe a máquina começar a controlar, porque isso vai ficar ruim. Né? Com certeza vai dar problema. E uma vez que a máquina tomar conta, é muito difícil voltar atrás, né? Quem já sofreu um ataque de vírus, né, um malware, sabe muito bem que a chance de recuperar dados é muito baixa. Né? Então é mais fácil você se proteger, saber o que você pode fazer ou não, e não ficar se arriscando em plataformas desconhecidas. Perfeito. Mari, queria te agradecer mais uma vez aqui no Vox Talk, tá? Muito obrigado por trazer essas informações, porque, poxa, é muito interessante, né? A gente está vendo aí, pessoal, nessa jornada de AI, já faz alguns Vox Talks aí. A gente está falando muito disso e a gente sabe muito bem que esse é um assunto, né, Mari, que não vai parar, né? Com certeza, esse ano a gente vai voltar aqui para falar muito ainda de inteligência artificial, né? O quanto isso está impactando na vida das pessoas, né? No cotidiano, aí nos negócios. Agradecer mais uma vez. Pessoal, se inscrevam no canal, ativem as notificações, dê um like nesse vídeo aqui para ajudar a gente vai estar colocando aqui as nossas informações, nossos e-mails, e agradecer de novo aqui a Mari, e até o próximo Vox Talk.